Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Tá muito hoje, Souza. Tô em paz. Ai, tô vendo. Bom dia, moçada! Acorda. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Luiz Felipe Galo e Amanda Negrini com você no programa Manhã Show. Gente. Hoje é quarta-feira, 14/10/2020 na 90,3. Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão nessa quarta-feira, meio-ano da semana mais curta, depois daquele feriado prolongado maravilhoso? Dia 14 de outubro de 2020, sejam bem-vindos. Fique conectado com a gente até 11 horas da manhã. Tem muita coisa boa, tem muita informação, muita diversão pra você. Participa, manda mensagem, o WhatsApp tá liberado. 0359-9979-5825. E os dois mal-humorados e gagás estão aqui. Isso! Galinzé! Inclusive o Gagá, que é o mais novo do recinto, viu, Gagoa? É isso aí. Gente! É isso aí, gente. Ó, nós vamos até às 11 horas da manhã com muita coisa boa, com informação, mas também com música pra você dançar, pra você curtir, pra você aproveitar. E claro, você participa com a gente em nosso WhatsApp, porque daqui a pouquinho nós iremos receber João Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é natural de Poços de Caldas, tem 43 anos, e ele está como candidato a vice-prefeito do PSB. Bacana? Então você participa com a gente, manda também aí a sua pergunta, né? Ele é jornalista e estará conosco, né? Representando também o PSB, ele é vice-prefeito do candidato a prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, beleza? Então pode começar a participar já, não é isso, Amandinha? É isso, galerinha. Manda sua pergunta. Vamos conhecer aí todos os candidatos a vice-prefeito de Poços de Caldas. Então, João Gabriel, daqui a pouquinho vem bater aquele papo com a gente. Ele que é vice de Heloísio do Carmo Lourenço. E você pode realmente fazer as suas perguntas, entender um pouquinho sobre o plano de governo, né, do João Gabriel. Então é só mandar mensagem no 0359-9979-5825. Show de bola! Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Falta aí 2 meses e meio pro fim do ano, hein? Isso é louco, tio. Gente, tá Deus. doido, já tá acabando já, 70 dias aproximadamente pra acabar o ano. Já passou a 2020 aí, já era com tudo, passou rapidíssimo. Não deu nem pra ver esse ano, né, Amandinha? Esse Ai, que é gente, tá tenso. o fato, viu? E claro, você que participa com a gente estará junto até às 11 horas da manhã também com muita notícia interessante, né, Amandinha? Bem isso, galerinha. E olha só, vamos falar, né, de um dos assuntos mais comentados aí do noticiário brasileiro, que é sobre o André do Rap. Galera, tá todo mundo, né, inconformado, né, com a soltura do André do Rap. E depois, claro que ele tá foragido neste momento, mas o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o caso do André do Rap e pode decidir como aplicar um trecho de pacote anticrime. E aí a gente fala sobre isso, que é muito importante, porque, gente, o Supremo começa a julgar hoje se mantém a decisão do presidente da corte, Luiz Fux, que derrubou uma liminar, decisão provisória, do colega Marco Aurélio Melo e restabeleceu a ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. E aí, né, vão participar desse julgamento 10 ministros. Celso de Mello se aposentou na terça-feira e ainda será substituído hoje. Aposentou ontem. O julgamento deve servir para dar uma interpretação única ao artigo 316 do Código do Processo Penal, inserido pelo pacote anticrime aprovado pelo Congresso e que serviu como base para o Marco Aurélio Melo determinar a soltura do traficante. E com isso, né, a gente tem aí um dos maiores traficantes do país sendo procurado neste momento. O ministro se baseou no artigo segundo o qual uma prisão preventiva se torna ilegal se não é reanalisada a cada 90 dias pelo juiz responsável. E aí o Marco Aurélio de Melo
afirmou que, como não houve a reavaliação da preventiva, ficou demonstrado o constrangimento ilegal da prisão, o que, segundo o pacote anticrime, autoriza a soltura. Meu Deus. E aí, né, no sábado, a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da liminar, argumentando se tratar de acusado de alta periculosidade. E o pedido foi atendido pelo Luiz Fux. O presidente do Supremo entendeu que não houve nenhum fato novo desde a decretação da prisão e que a razoabilidade deve ser levada em conta ao se analisar a questão da revisão a cada 90 dias. E só para a gente entender, né, o André do Rap é um dos chefes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo, e ele estava preso desde setembro de 2019. Ele foi condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas, com penas que totalizavam mais de 25 anos de reclusão. E aí o Ministério Público e a Polícia Federal acreditam, no entanto, que o traficante tenha fugido em jatinho particular para o Paraguai ou para a Bolívia, né? E aí agora foram ao menos 79 solturas pela falta de reavaliação das prisões pelos juízos competentes, incluindo crimes graves como homicídio e mais leves, né, que é como furto. Então hoje tem essa votação, né, no Congresso. A liberdade do traficante levou deputados a requererem a retomada da comissão que discute a proposta da emenda à Constituição sobre a prisão depois de condenação em segunda instância. E aí a retomada das atividades, né, depende de aprovação pelo plenário de um projeto de resolução. E é claro que é mais do que necessário, porque essa pessoa já está presa. E aí, né, com certeza, os advogados tentam entrar com novos recursos, aí você consegue a liberação. Lógico que a pessoa vai fugir, né, gente? Tá louco, é. E aí pegou seu jatinho milionário, o chefe do tráfico internacional, ele que fazia, né, o transporte pelo Porto de Santos de drogas aí pra Europa e tudo mais. Lógico que o cara ia fugir, ele é de alta periculosidade. Como que você coloca uma pessoa dessa solta depois de ter capturada? E é lógico que agora, gente, até encontrar, quem sabe, né, um dia. Mas vamos realmente ter essa decisão hoje, essa votação, que é mais do que necessária, essa mudança nas nossas leis, né? Porque realmente flexibiliza. Pois é, aquelas coisas que a gente não entende, né, Amanda? A gente fica assim, falando, mas como assim, gente? Que gente, é já tava preso, e agora vai soltar? Nossa, como é que faz? Se fosse um cara bonzinho, né? Mas não, ele é condenado por tráfico internacional de drogas, diz que comanda as facções aí dentro e fora dos presídios em São Paulo. Então, eu acho que assim, independentemente nesse caso, né, Amanda, do que pode, o que não pode, essa questão que não houve o juízo em X dias, é um caso isolado esse, né? Cabe uma interpretação especial, porque é a prisão de um cara que foi, na época, né, uma prisão, assim, de um grande chefe do tráfico, né? Um cara que, possivelmente, dentro do próprio presídio, ele também consegue articular ali os crimes, consegue articular toda essas questões do tráfico de drogas, mas se deixar ele solto é pior ainda. E agora eu duvido que acha de novo, Amanda. Eu também duvido. Você acha? O cara no jatinho particular foi pro Paraguai ou pra Bolívia, entendeu? Já deve ter o porquê dele ter ido pra lá, na questão até mesmo da milícia, a questão de algum local que já é comprado por ele, tudo, né? Tá protegidinho tá lá, protegido, né? E tudo mais. Exato. E a gente fala sobre as leis, né, gente? Claro que as leis são necessárias, mas a polícia faz o trabalho de prender e tudo mais para as leis flexibilizarem. Então não dá. E agora a gente aguarda, né, essa votação para ver se vai dar certo e agora as pessoas serem presas em primeira instância e continuar lá, pelo amor de Deus. Tá maluco, viu? Olha só, vamos de recado pra você. Eu quero falar da Unopar. Isso aí, viu? Você sabia que a Unopar é pioneira no ensino EAD no país? São mais de 1.500 universidades espalhadas por todo o Brasil. Nós temos graduações de 2 a 4 anos com mensalidades que cabem no seu bolso. Então, faça o nosso vestibular online do conforto da sua casa. Unopar Poços de Caldas, na rua Doutor Mário de Paiva, 572. Em frente ali ao Parquinho do Vila Nova, viu, gente? O telefone é o 3721-7618 e o WhatsApp 99827-6990. Dá um pulinho lá na Unopar, conversa com a Angélica, conversa com toda a equipe, que eu tenho certeza que você vai começar a sua capacitação, vai começar os seus estudos, ensino EAD à distância, mas com muita qualidade. Gente, é o seguinte, daqui a pouquinho estaremos com o nosso entrevistado do dia, João Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é candidato a vice-prefeito
junto a Heloísio do Carmo Lourenço, candidato a prefeito de Poços de Caldas pelo PSB. Nós começamos ontem a receber os candidatos a vice de Poços de Caldas e nós estaremos também com ele aqui no programa. Intervalo rápido com música, daqui a pouquinho tem muito mais. Nós vamos falar do Brasil, do Neymar, vamos falar também de notícias, girar as notícias, tem muita coisa pela frente. A gente volta já já. Do rádio, quanto também aqui pela TV Plan, também, é claro, pelas nossas redes sociais, Facebook da Band FM. Olha só, gente, eu quero lembrar você que daqui a pouquinho nós teremos entrevista especial no programa. Iremos receber João Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é candidato a vice-prefeito pelo PSB, junto a Heloísio do Carmo Lourenço, candidato a prefeito pelo PSB. Então você participa com a gente, manda a sua mensagem, a sua pergunta, que eu tenho certeza que pode ser a dúvida de outras pessoas, não é isso, Amanda Negrini? Bem isso, galerinha, o WhatsApp tá liberado, 0359-9979-5825. Vamos que vamos, tem recado lá da Troiane Rolamento. Gente, tem, porque a Troiane Rolamentos tem peças originais, peças em geral, parcelamento em até 10 vezes aí no cartão. Então aproveita, está funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor te atender e também tá rolando grandes promoções, viu? Passa lá, ou então, se você preferir ficar em casa, é só entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309, que eles entregam para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Show de bola! A Troiane é grande parceira nossa aqui no programa Manhã Show, beleza? Beleza. Ô Amanda, como eu já disse aqui no bloco anterior, ontem nós tivemos mais um jogo da Celessa. Gente, menino Ney, Uai, tá sarando? Tá voando, menino, viu? Acontece que o seguinte, só até um destaque que eu quero fazer aqui, Amanda, é que o jogo não passou na Globo, não passou no Sport TV, mas sabe onde passou? Onde? Na TV Plan, rapaz. Ai, que coisa chique. Se você bobeou e não viu, é porque você é bobo mesmo, entendeu? Acompanha, hein, galera? Olha lá, 3, ele falou o número 3 ou mandou um sinalzinho pra galera? Não sei. Fato é que ele fez 3 gols no jogo de ontem, viu? Uma noite histórica pra ele, mas preciso fazer um comentário, viu, Amanda? Porque o time é ruim? Não, foi jogão. Ontem foi um jogão mesmo. Ficou 4-2 placar final pro Brasil, isso porque o Peru saiu na frente, viu? Abriu o placar 1-0, o Brasil empatou de pênalti, depois o Peru fez 2-1, o Brasil empatou de novo, né? E depois o Brasil virou, fez 3-2 e 4-2. Só que desses 3 gols do Neymar foram 2 gols de pênalti, entendeu? Então, tipo assim, foi bacana, ele bateu 2 pênaltis aí com tranquilidade e tal. Mas eu quero ver Neymar fazer 3 gols, assim, né? Eu também. Correndo, chutando. Driblando, né, galera? O terceiro gol dele, a bola sobrou na frente do gol. Acho que a Amanda não fazia, não. Mas foram 3 gols da equipe do time do Brasil, pelo que o Neymar fez, né? E o Brasil mantém 100% nas eliminatórias. Mas foi um dos jogos mais difíceis, podemos colocar dessa maneira, viu? Dos outros jogos que nós tivemos também nessa terça-feira... Eu quero ver ganhar da Argentina. Então, também quero ver. A Bolívia jogou contra a Argentina ganhou de 2-1, placar final. O Equador jogou contra o Uruguai e o Equador ganhou de 4-2. A Venezuela jogou contra o Paraguai e o Paraguayan ganhou de 1-0, placar final. E o Peru jogou contra o Brasil venceu por 4-2. Chile e Colômbia 2-2, placar final. Então foram esses 2 jogos que nós tivemos por agora. Os próximos jogos serão só em novembro, então os times que tiveram seus desfalques, né, justamente devido aos problemas que nós conseguimos constatar com as equipes que ficaram desfalcadas. O Palmeiras ficou sem o Everton, sem Gabriel Menino, Flamengo sem Everton Ribeiro, né, e alguns outros jogadores também que a gente sabe que o desfalque é bem delicado. Fato é que o Brasil está na liderança da competição com 6 pontos. Quando a gente fala em 100% de aproveitamento, nós só tivemos 2 jogos. Então foram 2 jogos e 2 vitórias. A Argentina só está atrás por questões de saldo de gols. Mas ainda assim, Amanda, como eu disse, viu? A seleção peruana, para mim, é um dos times fortes que nós temos, sim. Conseguiu jogar muito bem a partida de ontem, viu? Conseguiu se destacar.
E inclusive fez uma excelente partida, conseguindo aí, igual eu disse, sair na frente, mas não tá muito bem ainda não, ele tá em 8º lugar de 10 equipes, né, de 10 seleções. O Neymar, com esses 3 gols que ele marcou, ele vai também ali, ele divide a artilharia justamente com o Carrilho do Peru e Luiz Cito Soares do Uruguai, beleza? O próximo jogo, né, que eu disse, vai ser só lá em novembro, mas vai ser contra a Venezuela no dia 14 de novembro de 2020, comando de campo da seleção brasileira no Morumbi. Depois, dia 17 de novembro de 2020, Uruguai e Brasil. E aí também a 5ª rodada ainda está a definir as datas das partidas, viu? Vamos que vamos, De qualquer né? forma, foi uma vitória interessante que a gente ressalta também, viu? E ontem, Amanda, teve só mais um detalhe, viu? O Flamengo jogou... Lembra que eu falei pra você que o Goiás tava com jogos atrasados e tudo mais, lembra? Lembro. E aí ele jogou um desses jogos atrasados e era justamente com o Flamengo. E o Flamengo ganhou de 2-1 placar final. Agora o Goiás. Ô Goiás! Ô Goiás! Ô Goiás! Saiu na frente, abriu 1-0 em cima do Flamengo, viu? Parecia até que o Goiás ia ganhar. Pedro conseguiu empatar e lá nos 98 do segundo tempo, o Pedro fez o segundo gol dele, gol da virada e vitória da equipe, viu? Empatou, inclusive, com o Gabigol, viu? Na artilharia do campeonato. O Gabigol tá sumido esse ano, Então, né, gente, rapaz? não se fala mais de Você não Gabigol. ouve O que falar do aconteceu? menino. Ele tá lesionado, na verdade. É mas, por isso. Mas ele tava sumido mesmo quando não tava lesionado, viu? Ai, ai, ai. Agora, ô Galo, falando do Neymar, né, gente? Ontem a gente teve algumas questões históricas, né? O Certo. Tite sempre fica 100 elogiando jogos. o menino Ney, 50, né? sei lá. Mas o Neymar é o segundo melhor marcador da seleção brasileira com 64 gols, apenas atrás do Pelé, que tem 77 gols. Essa marca, né, que estará seguramente ao alcance do atacante do PSG. E aí ontem o Tite, ele falou que cada momento histórico da seleção, cada geração tem os seus próprios valores. O Ronaldo Fenômeno, extraordinário, ele comentou de vários. O Rivaldo, Romário, Bebeto, cada um no seu momento. Então é injusto fazer comparativos nas etapas de cada um. E aí ele disse mais, o que posso dizer é que o Neymar tem essa imprevisibilidade. Ele é arco e flecha, é o jogador da assistência e da finalização também. Cada vez melhor e com um grau de maturidade cada vez maior também. Avaliou então o Tite ontem falando sobre o menino Ney. Concorda? Concordo. Eu, tipo assim, muito embora existem muitas críticas em cima do Neymar, é porque ele tem uma responsabilidade muito grande como sendo um destaque da seleção brasileira, mas ele é um bom jogador, né? Não tem como a gente discutir isso, embora fique esses mimimi de vez em quando aí, de tô com dor na lombar, ele não é sei chato, o quê. gente. Ele é meio malão, né? Mas resolveu. Ontem ele fez 3 gols, independentemente, igual eu disse, foram de pênalti, mas podia muito bem um cara lá bater o pênalti e não converter os 2, né? Porque tem essa pressão também, mas ele bateu e fez os gols. E falando em Tite, só pra gente fechar, ele completou, Amanda, o 50º gol com a camisa da seleção brasileira. 50º jogo. Gol não, jogo. Então ele já tá próximo aí de bater também a marca do próprio Filipão e do Tele Santana, viu? Dos técnicos, com o maior número de jogos, ele tá um pouquinho longe ainda, viu? Porque o Zagallo tem 126 jogos com a seleção. O Carlos Alberto Parreira, 112, o Dunga, 85, o Aimoré Moreira tem 63, o Vicente Feula tem 57, Flávio Costa 56, Tele 53, Luiz Felipe Scolari 53 e o Tite tem 49 jogos. Nem lembrava disso, Mano Menezes também já foi técnico trágico, da seleção. Hein? Que coisa terrível. Mas, Emerson Leão, nossa Deus do céu, teve cada Grandes técnico também. técnicos. Pois é, mas o Tite completou 50 jogos com a seleção e provavelmente vai continuar um bom tempo ainda à frente da amarelinha. Não é isso, Amanda Negrini? É isso mesmo. Agora, ô Galo, falando sobre outra coisa, daqui a pouquinho nós temos João Pinheiro Chagas, tá? Ele que é vice de Heloísa do Carmo Lourenço. Vamos bater um papo aqui com todos os vice-candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Você pode participar com a gente no 0359-9979-5825. Agora, Galo, falando de outro assunto depois, né, desse giro esportivo,
que tá entre os assuntos mais comentados da internet e tá todo mundo, né, hashtag chateado, é sobre a separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta. Hey. E aí, ontem, né, gente, o anúncio da separação tinha sido na sexta-feira, ontem a Andressa Suíta se pronunciou pela manhã e depois Gustavo Lima também gravou aí um vídeo falando sobre a situação. Depois do tempo, né? Um tempinho aí para todo mundo refletir e digerir essa história. Mas aí, o Gustavo Lima usou seu Instagram para postar vídeo em meio a rumores de traição após a separação da Andressa Suíta. Porque tá todo mundo falando, meu Deus, por que tá separando, né? Ainda mais que a Andressa... Ela foi às redes sociais falando que ela também foi pega de surpresa, que ela não estava entendendo, que ele simplesmente acordou ela de madrugada e falou, olha, nosso casamento não dá mais, acabou. E com isso, claro que surge aqueles rumores, ele tem outra, por que ele vai largar de uma mulher tão maravilhosa assim? Meu Deus, o que estava acontecendo? E mimimi, E aí, o cantor publicou ontem um desabafo sobre o fim do seu casamento, afirmando que o carinho pela ex-mulher segue apesar do término. Ele falou assim, nada acontece de um dia para o outro. Eu também acho. Eu também acho. Acordei hoje. Eu não estava esperando ir. Eu acordei hoje e resolvi que eu nunca mais quero olhar para sua cara. É muito difícil, então, né? Não é por aí. Concordo. E aí, o casamento pode ter acabado, ele disse, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é a mãe dos meus filhos. Eu não estava feliz, tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil, separação gera sofrimento, somos seres humanos, o pior seria ser desonesto com ela e com os meus filhos, disse ele. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa, falou ele ainda, Gostei dessa frase, viu? Mais cedo, Gustavo Lima também falou sobre reparar os erros num post do Twitter, seu primeiro pronunciamento após a separação. O texto intrigou aí os fãs e foi retirado de um site de frases. Ele jogou no YouTube, no Google, né? As frasinhas de separação e foi o seguinte: questione o que não está bom, arrume e modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos. Dê um passo atrás se for preciso. Não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você. Diga em alto e bom som o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz. Dizia o texto que o Gustavo fez, né, no seu perfil oficial, retirando-se ao fim do casamento de 5 anos com a modelo. E aí, né, Gala, a gente sempre fala sobre isso, sobre os juízes da internet, que todo mundo quer julgar o casamento alheio. Mas assim, o que tá certo, o que é errado, todo mundo vive naquele conto de fadas ainda. Mas eu achei que foi uma postura bacana do Gustavo Lima. Realmente, se ele não estava feliz, ele quis terminar o relacionamento, é melhor do que começar a viver, né, brigas, muito pior pros filhos, traições desnecessárias. Então, simplesmente, ele colocou um ponto final ali. E, assim, até que se prove o contrário, foi uma atitude de maturidade, não é verdade? Porque é difícil as pessoas assumirem, todo mundo falar, nossa, como que você vai largar de uma mulher maravilhosa dessa? Sim. Mas, gente, se ele não estava feliz, o que vai poder fazer? E é o que você falou aqui no começo, Amanda. Eu até vi o depoimento também da Suíta aí. E ela falando, fui pega de surpresa. Desculpa, eu não concordo com isso, fui pega de surpresa, porque tava tudo não é do nada que acontece qualquer término de relacionamento, geralmente, né? A não sei que o cara é meio louco mesmo. Mas geralmente são já relacionamentos que estão tanto quanto desgastados, né? Que existem diversas rusgas entre o próprio casal. E aí ocasiona a separação. E de repente também foi até algo... porque assim, não teve nenhum surto de nenhuma parte. Então a gente percebe que ambos foram muito sensatos ali no sentido... se ele falou durante a madrugada que não queria, ela também deve ter sido sensata ali, tudo bem, porque senão ela ia estar surtando, ia ser o maior BO e tudo mais. Então... a gente não pode julgar nenhum dos lados, se ela não queria ou se ela queria, se ele não queria ou se ela queria. Eu acho que isso aí é uma particularidade deles que devido, né, igual nós comentamos ontem, devido a ele ser uma pessoa pública, claro que todo mundo vai ficar tentando escafunchar, vai tentar achar hipótese, vai tentar achar algum problema ali no meio, que não existe problema, embora eu já disse, né, que infelizmente tem havido essa prostituição do casamento, em que muita gente troca de esposo ou de esposa igual troca de roupa, eles têm o direito total de fazer isso, e como eu achei muito legal essa frase, se ele pegou da internet ou não, que é muito melhor uma verdade doída do que
uma mentira fofinha, Fofa, né, é Amanda? verdade. Gostei dessa. E aí, Galo, fazendo um outro parâmetro também, a gente fala sobre esse momento da pandemia, né? Porque os números de divórcios aumentaram, e aumentaram muito. E aí, a gente começa a falar que bem no início da pandemia, eu lembro de todo mundo falando assim, nossa, você vai conhecer a sua esposa de novo. Verdade. Porque você tinha a vida tão agitada. Que ainda você... mais cantor, né? Que quase que não fica em casa, viajando e tal. É. E agora com esse momento de pandemia, às vezes que eles tiveram que ficar confinados ali o tempo todo juntos, 24 horas juntos, que aconteceu com muitos outros casais, as pessoas falam assim, mas parece que não é isso, porque quando você tá na vida, não vamos, né, assim, rodando, na não saudade tá nem aí. o tempo todo. Aí você quer voltar pra casa. E ali, certo, ficou muito tempo junto, já não queria mais, gente. Reflexos da pandemia. Mas, por outro lado, aquele momento fofo também, muita gente descobriu que quer ficar junto, que quer casar, né? Que tá se dando muito bem também. Sim, nesse momento da convivência. Lados, né? Então, tem gente que tá separando, tem gente que tá se unindo, gente. A vida é assim, vamos seguir o baile. É isso aí, Amanda Negrini. Seguindo o baile, falando também de recado bacana pra você que tá com a gente, moçada. Vamos falar da Ótica Contato? Porque tem tradição de 21 anos e está sempre inovando e trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. Então, na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação. E tem mais, viu? As lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. Ótica Contato fica na Avenida Francisco Salles, 256. É só entrar em contato pelo telefone 3721-5043, agendar sua visita. Também dá pelo QR Code que está na tela, você consegue conferir tudo que tem lá, viu? Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Maravilha, gente, mais um intervalo rápido que a gente faz com música para você dançar, para você cantar e curtir. E já já a gente volta com mais Manhã Show. Band FM. As notícias e trazendo também muitos recados pra você curtir, hein? Nós vamos dar aquele pulinho agora lá na Casa Sertaneja Eletro, que completa 49 anos e separou 49 super ofertas para você economizar muito mais. Nós temos lâmpada Super LED Ourolux 9 watts por R$ 6,99 à vista. Ducha Lorenzetti 5.500 watts por R$ 57,90 à vista. Fique de olho nas redes sociais e no site casasertaneja.com.br. Faça seu pedido pelo WhatsApp Delivery 3537222751, porque aqui nós não perdemos negócio. Daqui a pouquinho estaremos com a nossa entrevista do dia. O João Pinheiro Chagas, ele que é candidato a vice-prefeito junto a Heloísio do Carmo Lourenço, candidato a prefeito de Poços de Caldas. Ele estará conosco conversando sobre as ideias, sobre também as estratégias e propostas para o ano de 2020 na campanha eleitoral. Mas agora está na hora de girar, não é isso, Amanda? Vamos gerar as notícias da nossa região. Band Notícias. É isso aí, galerinha. Vamos atualizar tudo o que acontece no sul de Minas e também no interior de São Paulo. As principais informações, você fica super bem informado aqui no Manhã Show. E a gente começa falando de um acidente que aconteceu na BR-459 em Caldas. Um motociclista de 53 anos ficou gravemente ferido em um acidente na noite de ontem. A moto em que ele estava foi atingida por um caminhão de Senador Amaral, aí com placas de Senador Amaral. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão seguia pela rodovia de Santa Rita de Caldas para Caldas quando bateu na motocicleta, que realizava uma manobra de retorno na pista. Ainda segundo a polícia, o motociclista sofreu diversas lesões, foi socorrido em estado grave e foi encaminhado para o pronto-socorro de Caldas. Apesar dos danos materiais, o motorista do caminhão nada sofreu. Então, esse acidente que aconteceu aí hoje, nessa noite, né? Na noite dessa terça-feira. Também vamos falar de um outro caso, gente, que aconteceu aqui na nossa região. 2 motoristas morreram em um acidente envolvendo 3 caminhões também na noite dessa terça-feira, no quilômetro 194 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no município de Dourado, em um trecho próximo à Boa Esperança do Sul. Um caminhão com placas de São Carlos estava carregado com resíduos
ambientais e um caminhão com placas de Matão estava carregado com laranjas, bateram de frente. O motorista Douglas Moreto, de 30 anos, e Januário da Silva, de 54, não resistiram aos ferimentos aí e morreram. Um terceiro caminhão com placas de Mogi das Cruzes, carregado com cana-de-açúcar também, não conseguiu frear a tempo e se envolveu no acidente. O motorista sofreu ferimentos leves aí nesse grave acidente, então, que aconteceu no interior de São Paulo. O que mais, gente? Também tivemos um outro acidente em Guaranésia. Um acidente envolvendo 2 carros deixou 10 pessoas feridas na BR-491 ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro que seguia sentido Guaranésia bateu de frente com um carro que seguia sentido Arceburgo, que é do ladinho ali de Guaxupé. Ainda de acordo com os bombeiros, no carro que seguia para Arceburgo, haviam 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças, que tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital de Guaranésia. Já no carro que seguia para Guaranésia, tinha 5 adultos com ferimentos mais graves, e eles que foram levados para o hospital de Guaranésia, Guaxupé e Alfenas. Um homem que estava nesse carro precisou ser levado pelo helicóptero, do Corpo de Bombeiros para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. E aí, de acordo com a assessoria do hospital, o paciente sofreu fraturas e traumatismos, e segue em recuperação. Também vamos falar de um outro acidente, que aconteceu aqui na nossa região. Na verdade, sou do caminhão que o pessoal realmente ficou ferido nessa madrugada. E agora, atualizando os casos de Covid na nossa região, pelo menos 4 novas mortes por Covid-19 foram confirmados aqui no sul de Minas. Os óbitos ocorreram em São Sebastião do Paraíso, Campo Belo e Três Pontas. Foram registrados aí pelas prefeituras, Agora, sobre os dados aqui do sul de Minas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nós contabilizamos 31.834 casos confirmados aí do novo coronavírus, com 822 mortes da Covid-19. Lembrando que precisamos aí, manter a luta contra a Covid-19, cada um fazendo a sua parte. Aqui em Poços de Caldas também, a Polícia Militar do Meio Ambiente apreendeu 166 armas em uma casa de fazenda na zona rural de Poços de Caldas na noite de sábado. Esse caso aconteceu no final de semana, só que a imagem, gente, é impressionante de quanta arma que foi apreendida aqui na nossa região. Louca. Tinha até fuzil. Então, os militares chegaram até o armamento após uma denúncia anônima que davam conta, inclusive, que criminosos da região pretendiam invadir a residência e furtar as armas para utilizarem em crimes. Os militares foram até a propriedade rural. No local, foram autorizados pelo dono das armas, um homem de 49 anos, a entrarem no ambiente onde estavam as armas. Os militares apreenderam, todo o equipamento aí de diversos calibres e características diferentes, como pistolas, garruchas e até fuzis. Para a polícia, o homem relatou que não tinha documentação das armas, e o arsenal foi apreendido e o suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo. E aí, Gala, a gente pode falar dessa apreensão também e dos números, gente? Pelo menos o número de violência que nós tivemos esse final de semana em Poços de Caldas, onde tivemos 3 pessoas feridas aí com armas, Infelizmente tivemos a morte de um adolescente de 17 anos. Então, pra gente refletir de novo sobre esse porte de arma. Muitas vezes, são todas ilegais, na maioria das vezes, e onde as pessoas acham que, qualquer coisa você pode sacar uma arma e sair matando uma pessoa, que não é assim, pra gente repensar. E a quantidade de arma que foi apreendida aqui em Poços de Caldas. Então é pra gente preocupar, Com certeza. E Galo, só pra encerrar, teve chuva aqui no sul de Minas, de granizo ontem, viu? Louco, tá brincando. Pois é, esse final de semana, ontem, na verdade, teve a maior chuvona de granizo nas cidades aqui do sul de Minas, Poço Fundo, Cachoeira de Minas, Piranguinho e também em Itajubá. Essa chuva de granizo foi registrada, então, em algumas cidades do sul de Minas. O gelo foi gravado em diferentes bairros, como quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan, e era Pedra Grande que conseguiu furar aí até o telhado de algumas residências, Então a gente já tem essas imagens rolando aqui na nossa região, como eu disse, chuva de granizo em Poço Fundo, Cachoeira de Minas, Piranguinho
e Itajubá. A gente tem aí, né, previsão de pancadas de chuva durante toda a tarde, também à noite, em todo o sul de Minas, então é pra gente se atentar também, mas bastante granizo nessas cidades, né, Galo? É muito estranho, né? Esse tempo É calorão, quando vem uma chuva forte, assim vamos vivendo. Gente, são esses os destaques aí que rolou aqui no sul de Minas e também no interior de São Paulo. É isso aí, hein, gente? Pra você que tá com a gente, olha lá, hein? Muito loucas imagens que nós separamos aí. Pra granizo que tivemos aqui em nossa região. Será que vai chegar em Poços também, hein? Tomara que não, hein? Granizo não, chuvinha pode vir pra dar aquela refrescada. Refrescada viu? Básica. Maravilha, gente. Ó, eu quero falar pra você da Drogaria Americana, que é a rede de farmácias do seu jeito. Eu vou falar da oferta da semana. Kit 3CM Detox 400 mais 200 ml. Então você leva ali um shampoo e condicionador por R$ 12,99 cada kit. Gente, tá muito barato, viu? Oferta válida até o dia 18/10 de 2020. Quero lembrar você que a Drogaria Americana está em 4 endereços na Avenida João Pinheiro, Avenida José Remígio Prez e aí também na Francisco Salles. E você encontra a Drogaria Americana na rua Assis Figueiredo. O telefone para você entrar em contato é o 3722-6340, 3714-8363 e 3721-7546. Ah, quero mandar pelo WhatsApp. Tem também o WhatsApp 998239854, 8862-2111 e 9942-8779. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, então aproveite todas as nossas ofertas. Eu tenho certeza que você vai sair de lá recheado de muitos produtos da Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. É isso. Bom, vamos pro nosso intervalo, Amanda? Vamos lá, intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta. E começando a nossa entrevista do dia, viu? Receberemos então mais um candidato a vice-prefeito de Poços de Caldas, o João Gabriel Pinheiro Chagas, candidato a vice pelo PSB. Ele que está junto com o candidato a prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. E você manda a sua mensagem, participa com a gente justamente no sentido principal de que você esteja junto, né, em todo este processo eleitoral, em todo este trâmite, para você entender cada uma das ideias apresentadas aqui no Manhã Show. A gente volta. Daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo, essa entrevista aqui no Manhã Show, mas antes disso, eu quero dar um recado, eu quero falar da BRZ, Amanda Negrini. Eba, BRZ sempre com você, novidade que chegou aqui em Poços de Caldas, viu? E chegou a sua vez de ser prêmio com a BRZ em Poços de Caldas. Lançamento portal Estância das Águas da BRZ, são 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Claro que tem muito conforto, qualidade de vida e segurança para você e sua família. E tudo isso que eu falei, gente, a 3 minutos do shopping, a 6 minutos do centro, super bem localizado e a sua chance de morar perto de tudo que você precisa. Tem oferta especial para as primeiras 140 unidades, olha isso, ITBI e registro grátis e condições especiais de parcelamento, então é só consultar as condições. Ligue no 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado que fica lá na Rua Assis Figueiredo, 1495, bem pertinho da Igreja Matriz. O atendimento lá é com horário marcado, seguindo todas as medidas aí de prevenção ao coronavírus. Vai ser premium com a BRZ. Show de bola, gente. Como nós falamos com cada um dos candidatos a prefeito e também falaremos aqui com os candidatos a vice-prefeito, o objetivo principal dessa entrevista é que seja uma entrevista com propostas, com ideias, e não propriamente um horário eleitoral. Nós já temos esses horários específicos para a rádio e para a TV. Então é uma oportunidade para que nós possamos conhecer cada um dos candidatos. Conhecemos todos os 9 candidatos à prefeitura e agora também os 9 candidatos estão sendo convidados
a vice-prefeito. E já estamos aqui com o João Gabriel Pinheiro Chagas, natural de Poços de Caldas, do PSB. Bem-vindo, João, muito obrigado pela presença e pela disponibilidade também. Bom dia, Galo, bom dia, Amanda, bom dia ao Maurício, bom dia ao Pedro, que saiu agora há pouquinho aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né? Porque agora a rádio também é imagem, né? Então eu saúdo todos aí que estão nos prestigiando aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa campanha, né? Eu e o Heloísio, né? Disputando a eleição municipal agora dia 15 de novembro e eu estou à disposição para responder as perguntas. E é isso, gente. João Gabriel Pinheiro Chagas é natural aqui de Poços de Caldas, ele tem 43 anos, é casado, 2 filhos, jornalista, bacharel em Direito, é diretor de um jornal aqui na cidade, membro do PSB há 10 anos. O microempresário tem uma forte ligação política, ele é neto do ex-prefeito de Poços de Caldas, Sebastião Pinheiro Chagas, bisneto do ex-deputado federal Oscavo de Faria Lobato e primo do ex-prefeito Carlos Pinheiro Chagas. E o PSB oficializou no dia 12 de setembro, né, lá no Nini Mourão, o lançamento da chapa à disputa da prefeitura aqui de Poços de Caldas, como dos candidatos à Câmara Municipal. O partido tem a chapa pura formada, né, pelo ex-prefeito Eloísio do Carmo Lourenço e tendo como vice o jornalista João Gabriel Pinheiro Chagas. João, falando, né, sobre esse momento, como foi essa coligação e colocar o seu nome como vice-candidato do Eloísio, né? Como que foi esse movimento mesmo? Por que você resolveu ser candidato a vice depois de um tempo? Pois é, como você próprio falou, eu sou filiado ao PSB faz 10 anos, né? Eu me filiei ali em 2010, né? Convite até da vereadora Cissa, né? Naquela ocasião ela estava formando um grupo, ela tinha acabado de se eleger pela primeira vez vereadora aqui em Poços, né? A máscara está escorregando aqui. Ela tinha acabado de se eleger vereadora pela primeira vez aqui em Poços de Caldas, então ela estava formando um grupo e me convidou para se filiar ao PSB. O PSB é um dos partidos mais antigos em atividade aqui em Poços de Caldas. Ele foi fundado em 1996, né? Então ele tem uma atuação política aqui em Poços de Caldas ao longo dos anos, né? Participando aí sempre das eleições municipais, né? Seja como parte de uma coligação, né? E agora, mais recentemente, nas 3 últimas eleições, teve candidatos a prefeito, né? Em 2012, em 2016 e agora em 2020, né? Então, assim, eu já tenho uma atuação partidária desde aquele período, antes, inclusive, porque eu sou jornalista e todo mundo que é jornalista tem ali, né? Um envolvimento, seja direto ou indireto, com a política, né? Você tem acesso ali aos políticos, então, assim, é uma coisa até natural da própria profissão, né? Então, no final do ano passado, né, dezembro de 2019, o Heloísio se filiou ao PSB, né? Ele deixou o PT no final do ano passado e se filiou ao PSB. Logicamente que ele veio para se filiar ao PSB com a pretensão de ser o candidato a prefeito em 2020, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Ele veio com essa proposta, né? E eu já era filiado ao PSB e eu estava ali fazendo parte de um grupo, né? Então, ao longo desses meses aí, ocorreram negociações, né, conversas com outros partidos, né, mas depois, no final das contas, né, decidiu-se que o PSB sairia sozinho, né, porque não houve ali acordo, acerto com outras possibilidades de coligação. E como, a partir do momento que o PSB decidiu sair com candidatura própria, né, precisou optar-se ali por nomes internos do partido, né, e eu estava à disposição. O Heloísio, ele deixou muito claro ali que ele gostaria de escolher como vice uma pessoa que ele tivesse confiança, que ele tivesse certeza de que numa eventualidade poderia suprir a ausência do prefeito, uma pessoa que iria administrar junto com ele desde o primeiro momento, né? Porque hoje em dia é muito importante você votar num candidato a prefeito, mas você saber quem é o vice, né? A gente tem aí casos emblemáticos aqui, tanto em Poços de Caldas, quanto no estado e quanto em nível federal. A gente sabe o que aconteceu na relação Dilma e Temer, né? Ocasionou um impeachment, né? A gente sabe que o vice articulou contra o presidente. A gente sabe recentemente aqui no governo do estado de Minas Gerais, né? O Fernando Pimentel e o vice Antônio Andrade tinham uma relação ruim, eles se distanciaram. Quem perde com isso é a população. E agora, mais recentemente, aqui no nosso quintal, né, o prefeito Sérgio Azevedo e o vice Flávio Faria, né, pelo jeito eles não se entenderam desde o começo da gestão e ocasionou-se agora com a ruptura entre os dois e ambos saindo aí numa disputa para a prefeitura agora também em novembro. Bacana, João, a gente está fazendo essa pergunta para todos que virão aqui enquanto candidatos a vice-prefeito. Para você, qual a importância do vice-prefeito e a necessidade dele na nossa atual conjuntura? Vice-prefeito, eu acredito que ele tem que ser um gestor que vai administrar ao lado do prefeito. Ele tem que ser uma figura de conciliação,
de articulação e de conversa com todos ali os atores da sociedade civil. Tem que saber conversar com a Câmara Municipal, tem que saber conversar com os servidores, tem que saber conversar com a sociedade civil em geral, né? E a gente percebe que nessa gestão, infelizmente, isso não aconteceu, né? Houve um distanciamento, né, entre o poder público, né, e a sociedade civil. E a minha função como vice-prefeito, num primeiro momento, é essa: é ajudar o prefeito a governar. O vice-prefeito, ele não é uma figura decorativa ali que está ali simplesmente para substituir o prefeito numa eventualidade. Não, ele tem que ser uma pessoa ali que seja ativa, né, que ajude o prefeito. Ele tem que ser um bombeiro para apagar incêndio. A gente sabe que incêndio, né, tem na prefeitura toda hora, tem crise, tem problema, você tem que pôr a cara. O servidor tem que saber com quem conversa, né? Você tem que abrir um canal de comunicação. Tem inúmeros problemas que acontecem fora da prefeitura, mas que também cabem ao prefeito, né, e à prefeitura resolverem. E a função do vice-prefeito é essa, é estar ali para resolver as coisas. Então o vice-prefeito, antes de mais nada, ele tem que ter comprometimento e vontade política de resolver as coisas. Ele não pode ser uma figura estática sentada dentro do gabinete esperando chegar ao final do mês para receber o salário. E, João, falando sobre esse momento, né, você disse que já é filiado ao partido há 10 anos e o Heloísio saiu, né, do PT para se filiar ao PSDB. Você, como jornalista, PSB, sempre acompanhando esse momento político, como que você avalia isso, né, essa filiação mesmo e o envolvimento de vocês dois? Sempre foi, a gente fala que os dois têm que estar alinhados, acreditam nas mesmas propostas, e você, né, acompanhando a política de Poços de Caldas e todo esse desenvolvimento como vice, como que você viu essa necessidade mesmo e essa junção para dar certo? Então, o Heloísio, eu até já, todo programa que eu participo, eu costumo responder essa pergunta que as pessoas me fazem em relação à saída do Heloísio do PT e a chegada dele ao PSB, né? Então, eu sempre respondo a mesma coisa, porque não tem outra justificativa. Encerrou-se o ciclo, né? Então o Heloísio considerou que naquele momento encerrou-se o ciclo dele no PT, né? E ele achou melhor seguir novos caminhos. E o que é mais importante de tudo é que o fato dele ter considerado que encerrou-se o ciclo dele no PT não quer dizer que as pessoas que continuaram no PT sejam inimigas, né, dele ou adversárias. Pelo contrário, ele saiu ali do partido e deixou as portas abertas, como você tem que deixar as portas abertas com todos os outros partidos, mesmo que sejam partidos adversários. Você tem que ter um canal de comunicação aberto com todo mundo. Uma hora ou outra você precisa conversar, inclusive com seus opositores, com seus adversários, você tem que conversar. Isso é política, né? E as pessoas confundem política com politicagem, né? Então a pessoa chega em casa, liga a televisão e vê escândalo de corrupção todo dia no telejornal, ela fica desiludida, e com razão, né? Mas na verdade o que acontece? Isso é politicagem, né? A corrupção é politicagem, né? O beneficiamento de terceiros é politicagem, a troca de cargos é politicagem, tudo isso é politicagem. Então as pessoas precisam parar de confundir política com politicagem. Voltando à questão do PT e do PSB, o Heloísio, a partir do momento que ele considerou que o ciclo dele se encerrou, que a gente também tem que entender que a vida é feita de ciclos, né? A gente encerra ciclos, né? Então a gente considero que é a mesma coisa. Se vocês consideraram, mas depois que o ciclo de vocês terminou aqui no Grupo CEOP, vocês vão partir para outro veículo de comunicação, né, e não vai ter nenhum problema em relação a isso, né, a amizade continua, a relação continua. Então o Heloísio também na política aconteceu isso. Então, e ele é muito criticado em relação a esse fato dele ter deixado o PT e ido pelo PSB. Por que ele não pode deixar o PT e se filiar ao PSB? Qual que é o problema? Nessa gestão mesmo municipal, por exemplo, tem 6 ex-filiados ao PT que atuam ou atuaram em cargos. Eu vou citar nominalmente para as pessoas verem. Flávio Faria, né, que é o próprio vice-prefeito, ele era filiado ao PT na condição de vereador, deixou o partido, foi para a rede e virou vice do Sérgio. Aí pode. Paulinho Corominas era filiado ao PT, deixou o PT, virou vice do Navarro, agora está aí como diretor do DEMAI, secretário de Serviços Públicos, né, acumulando 2 cargos, aí pode. A gente tem a Flávia Vivaldi, ex-secretária municipal de Educação. Ela se desfiliou às pressas do PT no começo da gestão atual para assumir o cargo de secretaria de Educação. Aí pode. A gente tem o Yuri, né, que foi coordenador do museu, foi filiado ao PT e assumiu o cargo na gestão do Sérgio. Aí pode. A gente tem a Nancy, né, que foi diretora da autarquia municipal, mesma coisa, filiado ao PT, assumiu um cargo na gestão do PSB. Aí pode. E o último caso seria o do Hudson Vilas Boas, que foi ex-secretário municipal de Cultura, também filiado ao PT, deixou o PT,
foi para a rede, foi secretário municipal de cultura, foi interino do desenvolvimento econômico, aí pode. Então, quem não pode sair do PT é o Heloísio, né? Então, assim, pela ótica das pessoas, você pode sair do PT desde que você esteja num partido que seja da sua conveniência. Bacana, estamos aqui com o candidato a vice-prefeito João Gabriel Pinheiro Chagas. João, nós vamos pedir licença que a gente tem um intervalinho para ser feito. Daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui com ele, que é candidato a vice pelo PSB. E agora nós queremos dar um recado lá da água mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999. Acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para a sua saúde, faz bem para a cidade. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta continuando, né, esse bate-papo com o candidato a vice-prefeito. Rádio do seu jeito. É isso aí, ó. De volta com o programa Manhã Show aqui nas ondas da 90,3 FM. Você que tá com a gente tem muito recado bacana, não é, Amanda Negrini? Sempre. Vamos falar de história. 175 anos de história que passaram por muitas gerações e agora ganha mais um capítulo para escrever a sua história. Dessa vez aqui em Poços de Caldas, tá? Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos aí sendo gerados. Então, Poços ganha essa plataforma de investimentos como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e vai ser safra com a Orcus Capital Safra Investe, que está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. Tem telefone 3114-0209. É isso aí, ó. Prosseguindo a nossa entrevista, João Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é candidato a vice-prefeito de Poços de Caldas pelo PSB. João, naturalmente, né, nós sabemos que hoje nós temos 9 candidatos à Prefeitura de Poços, né? Inclusive foi recentemente divulgado, né, no site do próprio TRE a questão das candidaturas que já foram aprovadas e aquelas que ainda estão em análise, né? Uma das candidaturas que estão em análise é justamente do prefeito Heloísio, do candidato a prefeito, desculpa, Heloísio do Carmo Lourenço. Sim. E até com relação àquelas condenações que nós temos da contratação da empresa Projeta. O que o senhor, enquanto vice de Heloísio, né, candidato a vice, tem a dizer sobre isso? Pois existe esse processo, ainda não existe nenhuma questão de inelegibilidade, é verdade, mas o que a gente pode falar sobre isso? Pode acontecer de repente, você assumir para candidato a prefeito dentro do partido? O que você fala para nós sobre esse aspecto? Não, isso é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque as pessoas ouvem falar dessa questão da improbidade e vocês mesmos já devem ter visto nas redes sociais: Luiz é robô, é corrupto, é ladrão, e não tem nada disso. Eu vou falar rapidinho, assim, só para as pessoas entenderem o que ocorreu. Na gestão do Heloísio, ele fez ali um processo licitatório chamado adesão à ata para contratar empresa para fazer projetos de arquitetura e engenharia civil. Adesão à ata é um processo licitatório, assim, a grosso modo, para as pessoas entenderem, que significa você copiar um edital de uma outra cidade para contratação de um bem ou serviço. Então ele fez aí a contratação dessa adesão à ata para contratação dessa empresa de engenharia e arquitetura, venceu a Projeta, né? Só que no meio do caminho o Ministério Público entrou com um pedido de liminar para suspender essa contratação. A prefeitura acatou a liminar e, inclusive, sequer recorreu. Mesmo assim, a denúncia continuou seguindo a tramitação dela. Então, assim, não houve nenhum dano ao erário público, não houve enriquecimento ilícito, não houve nenhum tipo de dano ou prejuízo ao município. Mas, mesmo assim, infelizmente, né, a justiça entendeu de outra forma e o processo continuou correndo. Por que o processo continua correndo? Geralmente, uma ação de improbidade, ela tem ali 3 pilares básicos. Primeiro é o enriquecimento ilícito, não houve. Segundo é o dano ao erário público, não houve. E o terceiro é você atentar contra o princípio da administração pública, que é o que pega, e a lei é bastante rigorosa, né, em relação a isso. É por isso que esse processo ainda segue em tramitação.
Então, só existe uma ação de improbidade contra Heloísio, né? E não houve, como eu falei aqui, enriquecimento ilícito e nem dano ao erário público. Inclusive, no dia 29 de setembro agora, essa mesma denúncia ela foi apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Contas extinguiu o processo, ou seja, no Tribunal de Contas não há irregularidades. Lembrando, inclusive, que todos os 4 anos da gestão do Heloísio foram aprovados no Tribunal de Contas do Estado e foram aprovados pela Câmara Municipal. Então, se tivesse ocorrido alguma irregularidade, com certeza as contas não teriam sido aprovadas. Então, se fosse verdade aquela fake news que eles falam, o Heloísio quebrou a prefeitura, o Heloísio entregou a prefeitura quebrada, não tem dinheiro para nada, o Tribunal de Contas não teria aprovado as contas do Heloísio, a Câmara Municipal não teria aprovado as contas do Heloísio e o prefeito Sérgio não teria concedido 10% de reajuste salarial para os servidores meses após ter assumido. Ou seja, como é que você vai conceder reajuste salarial para 6 mil e tantos servidores, sendo que a prefeitura está quebrada, como ele dizia? Inclusive, um outro detalhe muito importante. Quem assinou o balanço do final da gestão do Heloísio foi o Alexandre Lino, que no dia seguinte virou secretário da Fazenda, do Sérgio. Então, ele mentiu, né? Ou ele mentiu no balanço, ou ele mentiu dizendo para o Sérgio que a prefeitura estava quebrada e não tinha dinheiro. E o Heloísio entregou a prefeitura com dinheiro em caixa, ao contrário também do que muitas pessoas falam. Mas voltando à questão aí do processo, que é o foco da pergunta, por que a candidatura da Heloísio ainda não foi aprovada? Simplesmente porque a promotora eleitoral resolveu entrar numa seara que talvez não caiba a ela nesse momento. Ela está questionando, né, a questão desse processo. Então, não cabe a ela fazer esse questionamento. Cabe a ela ver se ele tem condições, né, de disputar a eleição pelo foco eleitoral, não pelo foco civil ali que está sendo tratado em outras esferas, entendeu? Outros candidatos mesmos tiveram esse mesmo problema. O próprio prefeito Sérgio Azevedo também foi questionado sobre a falta de entrega de uma certidão de objeto pé, né? Que é uma certidão assim, que significa que você tem que apresentar como é que está o andamento de processos contra a pessoa. O próprio prefeito Sérgio já tem 2 ações de improbidade administrativa contra ele. Ele tem uma comissão especial de inquérito tramitando na Câmara Municipal contra ele, né? E são casos muito mais graves do que esse do Heloísio, porque no caso do prefeito Sérgio, a comissão especial de inquérito está investigando desvio de recursos, ou seja, uso indevido de recursos de fundos municipais. A Dilma foi caçada por isso, né? Ah, mas não é motivo suficiente, mas infelizmente ou felizmente a lei prevê isso. Então, ele está respondendo agora uma ação por improbidade administrativa, ele, Sérgio, por uso indevido de recursos de fundos municipais e por ter feito a prorrogação emergencial do contrato com a Circular. Porque o contrato se encerrou no dia 26 de novembro de 2019, era para essa licitação ter sido feita com bastante antecedência, ele fez ali com 5 dias de antecedência do fim do contrato, né? E aí o Ministério Público não aceitou, e aí entrou com uma ação contra ele. Então, a candidatura do Heloísio vai ser deferida, né? Já foi feita a defesa, pelos próximos dias aí já deve ter um posicionamento efetivo. Logicamente, se numa eventualidade dele não poder, eu tomaria o lugar dele, mas eu espero que isso não aconteça de forma alguma, porque a gente tem plena convicção, né, de que a gente vai ter a candidatura dele deferida nos próximos dias. Então, é uma formalidade aí que está ocorrendo. Inclusive, ele disputou a eleição de 2018 como deputado, e esse processo estava correndo, para você ver que não tem relação o caso da improbidade com a candidatura. Ô João, até só nesse caso, nesse tema ainda, mano, é importante a gente explicar, porque é claro que durante esse período a gente pelo menos aguarda que esse processo tenha uma celeridade um pouco maior, né? No sentido de resolver tudo antes da própria eleição no dia 15 de novembro, para não ficar aquela dúvida e tudo mais, né? Óbvio que haverá ou não esse posicionamento junto à promotoria, mas para a gente entender, vamos supor, a gente tem que tratar hipoteticamente nesse momento, lógico, mas vamos supor que ele seja eleito e lá na frente sai algum resultado negativo para ele seja condenado. Aí você assumiria, enquanto vice-prefeito, você iria ficar na prefeitura, digo isso em 2021, no caso também. Não, isso aí sim, isso é uma condição natural, inclusive, ou seja, o vice-prefeito serve às vezes para isso, para você assumir numa eventualidade do prefeito não estar disponível, mas a gente tem plena convicção que ele vai conseguir tanto o deferimento da candidatura dele aqui, quanto
absolvição dele, porque, como eu disse agora há pouco, o próprio Tribunal de Contas já extinguiu o processo. Então, isso é um argumento muito forte, né, para respaldar a defesa do Aloysio. Então, a gente tem plena convicção, principalmente por conta disso. Não houve dano ao erário público, não houve enriquecimento ilícito, né, não tem nada de irregular. O processo o processo licitatório foi suspenso antes mesmo dele ser executado. Então, não gerou gasto nenhum para o município. Maravilha. Tranquilo. E, João, falando da questão, né, de você como vice do Aloysio, a chapa é pura, né? Não tem coligação com outros partidos. Pura. Você como ex-neto aí também de prefeito aqui de Poços de Caldas, como foi a construção do plano de governo? Vocês trabalharam juntos nessa construção? Principalmente que um dos objetivos ali é trabalhar para a geração de emprego, desenvolvimento do município e tudo mais, né? Você, como já foi neto, já participou do desenvolvimento de Poços e já está aqui há tantos anos, como que foi a construção desse plano de governo e o que você vê que precisa ser feito ou melhorado para Poços, sendo a maior cidade do sul de Minas, desenvolver cada vez mais, porque a gente continua aí atrás de cidades menores. Pois é, o plano de governo foi construído a várias mãos. Eu colaborei, o Aloysio colaborou, pessoas de cada setor ele colaboraram, inclusive até convido, né, quem tiver interesse, em mandar mensagem pra gente nas nossas páginas, no Facebook, no meu perfil, no perfil do Aloysio. A gente envia um PDF do nosso plano de governo, é bem completo, são propostas execuíveis, ou seja, coisa que dá para fazer, não é uma peça publicitária, não é uma ação de marketing, é coisa que é viável de se fazer. Inclusive, o Aloysio fez muito na gestão dele, né? Às vezes a gente talvez não consiga repetir a quantidade de coisas que ele fez na gestão dele, mas a gente vai se esforçar ao máximo para isso. Então, cada segmento ali, a gente consultou pessoas, né, que poderiam dar um direcionamento para a gente, porque a gente não sabe tudo, né? A gente não é dono da verdade, mas a gente construiu um plano de governo muito legal, com propostas que dá para executar, né? E muitas vezes são propostas que dá para fazer com o que a gente já tem, né? Ou seja, é que o Aloysio sempre tem defendido. A gente tem que fazer um governo com criatividade, né, para a gente otimizar os recursos que já existem. A gente tem aí servidores, a gente tem aí equipamentos, tem insumos, né? Então, às vezes, muitas coisas dá para a gente fazer a custo zero. Basta você ter boas ideias, né? Então, o que talvez Poços de Caldas esteja precisando nesse momento é vontade política para você fazer as coisas e criatividade. Então, o nosso plano de governo, ele é muito focado nisso. Eu considero assim que os 3 principais pontos do plano de governo são a geração de empregos, né, que está aí escancarada aí por conta dessa questão aí do Covid, né, a saúde e a educação, que são assim as principais demandas, né, da população, né. Então a gente percebe, por exemplo, assim, que esse ano tem 4.300 pessoas que perderam o emprego, né, um saldo negativo, né, entre admissões e contratações, segundo o CAGED. O que essas pessoas estão fazendo? Será que elas já foram realocadas? Né? Então você imagina que cada família, cada pessoa dessa aí tem uma família com 4 pessoas. Você faz uma conta baixa e são pelo menos 20.000 pessoas afetadas direta e indiretamente, né, por conta dessa questão aí do Covid, né? Então, assim, o que essas pessoas estão fazendo? Será que elas estão simplesmente sobrevivendo seguro-desemprego? Será que elas conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho? Então, esse é o nosso desafio. É fomentar, né, a geração de emprego. Quando a gente fala em geração de emprego, é lógico que a gente não pode criar vaga de emprego direta, a não ser que a gente abra um concurso público, na verdade, mas a gente pode criar um ambiente saudável para a geração de emprego. A gente tem que estimular o comércio, a gente tem que estimular o nosso setor industrial. Você veja que o distrito industrial, por exemplo, vocês sabem que ele começou, o embriãozinho do distrito industrial começou na gestão do meu avô, quando ele foi prefeito em 76, 78, ele adquiriu uma área de terra lá na Zona Sul, né, que veio depois a ser aí onde está o Distrito Industrial hoje. Então, assim, ele já teve aquela visão naquele momento, né, e depois, lá na gestão do Luiz Antônio Batista, começou, de fato, período 93, 96, ao Distrito Industrial começar ali, querer tomar uma forma, principalmente depois que ele fez a rodovia do Contorno, né, que é uma obra muito importante ali na Zona Sul, que liga, que tira, né, aquele fluxo de veículos pesados do centro, né, então isso foi muito importante. Depois, na gestão do Paulo Tadeu, o Distrito Industrial também começou a tomar um pouco de forma, depois ficou um pouquinho parado na gestão do Navarro e do Paulinho Corominas, e na gestão do Aloysio, de fato, teve um boom ali do Distrito Industrial. O Aloysio conseguiu trazer ali 14 novas empresas, né? Inclusive 2 multinacionais, que é a Thyssen, né, e a segunda planta da Danone. Tem a Arte Farol, tem a Nutrire, tem a Frutti,
tem a TAG Armazém Gerais, tem várias empresas ali que se instalaram tanto no Distrito Industrial quanto no mini distrito do Kennedy. Inclusive, para aproveitar esse potencial e a proximidade, uma das nossas propostas no plano de governo é justamente criar um mini distrito industrial do marco divisório, ou seja, você vai fomentar a criação de empresas na saída da cidade, ou seja, a saída da cidade para o estado de São Paulo, né, que possivelmente aí é uma das principais vias de escoamento da nossa produção, você entendeu? E tem várias outras propostas, vou ficar falando aqui, eu vou ser até repetitivo, mas a gente tem, por exemplo, assim, uma intenção de fortalecer o comércio, mas o comerciário também, né, porque vocês já devem ter visto várias vezes aí, a semana passada mesmo eu vi pessoas reclamando, assim, tentando fazer campanhas, assim, esporádicas, né, aquele negócio individualizado. Contrate pessoas sem experiência, né, por que o comércio não contrata pessoas sem experiência, por que não dá oportunidade, por que não dá o primeiro emprego? Você tem que capacitar a pessoa que vai trabalhar no comércio, né, então, como é que você vai capacitar? Você tem que dar curso de capacitação, você tem que dar algum tipo de experiência para a pessoa chegar na loja, chegar na empresa, chegar na indústria e ter condição de apresentar o currículo dela e ser contratada. E não é simplesmente a geração de emprego por si só. É uma geração de emprego qualificada, que o salário seja melhor, né? Então, como é que você melhora o salário de alguém? Você qualificando a pessoa. A gente tem a autarquia municipal de ensino aqui em Poços de Caldas que ela é subutilizada. A gente tem no nosso plano de governo a intenção de utilizar a autarquia municipal de ensino para fazer cursos de capacitação tanto para o comércio quanto para os servidores públicos. Um servidor público capacitado, ele trabalha melhor, ele atende melhor e ele rende mais. A gente tem projetos também ali de criar um polo tecnológico aqui em Poços, aproximando indústrias e instituições de ensino superior. A gente tem aqui várias instituições de ensino superior, tem PUC, tem Unifenas, Unifal, IFSU de Minas, Pitágoras, tem os polos de educação à distância, a gente tem o Senai e a gente tem empresas grandes aqui, multinacionais, como eu falei, das 14 no Distrito Industrial, fora outras que já estão instaladas aqui. Então a gente tem que aproximar esse pessoal todo. Então, assim, existe um potencial a ser explorado em Poços de Caldas enorme. Basta você querer fazer isso, né? Então é o que eu estou dizendo, muitas vezes você pode fazer as coisas com criatividade e não necessariamente gastando rios de dinheiro. Bacana, é isso aí. A gente tem mais um intervalo para ser feito. Estamos aqui com o João Gabriel Pinheiro Chagas, ele que é candidato a vice-prefeito pelo PSB, está junto com o candidato a prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, o doutor Heloísio Lourenço. E olha, eu quero dar um recado para você, falando do site da papelaria Artipel, que está no ar. Agora você pode comprar tudo o que precisar sem sair de casa. É muito fácil, seguro e rápido. Acesse e se apaixone por todos os produtos no www.artipel.com.br. É isso aí, viu? Artipel sempre ligadinha também aqui conosco e sempre um recado bacana que a gente deixa para você, aproveitando a qualidade dos produtos Artipel no conforto da sua residência. www.artipel.com.br. Último intervalo que a gente faz e na volta a gente faz também o nosso quadrinho dedinho pra cima, dedinho pra baixo com o João, viu? Todo mundo tem que passar por este momento icônico aqui também do programa, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Manhã Show! De Poços de Caldas. Portanto, você participa, manda sua mensagem para nós. Enquanto isso, a gente vai sempre informando você. O objetivo principal em levantar as propostas e para que você também possa exercer o seu voto consciente, entendendo a ideologia de cada um dos partidos, de cada um dos candidatos e colocando em prática também aí o seu direito do voto, não é isso, Amanda? É isso, e olha só, estamos recebendo muitas mensagens legais aqui, ó, muito bom dia a todos, excelente iniciativa, conhecer um pouco dos vice-prefeitos, é tão importante quanto conhecer as propostas, afinal são eles, né, os representantes na ausência ou eventuais ausências aí do prefeito, e é isso que a gente tem que ter falado, né, cada vez mais saber o que você está fazendo ali e também lutar junto com o prefeito, né, João? Bacana demais. Olha só, ô João, pra gente falar um pouquinho até mesmo, antes da gente entrar, acho que dá tempo de mais uma perguntinha antes da gente entrar no nosso quadro. Naturalmente, nós sabemos sobre a questão das dívidas, dos déficits que nós temos, né, em âmbito municipal,
E tudo gira em torno, né, muitas candidaturas, muitos planos de governo, da questão da remuneração de nossos servidores, né? Então nós temos aí milhões que são investidos, né, tem que tratar como investimento por mês para os servidores. E a questão do próprio regime, né? O Heloísio esteve durante 4 anos enquanto chefe do executivo, e a questão dessa transição do estatutário para o seletista, a questão das 6 horas trabalhadas atualmente para 8 horas, qual que é a sua opinião com relação a isso? Pode ser realmente um fator decisivo, né, para a diminuição das horas extras e, desta forma, diminuição deste investimento que é feito mensalmente junto aos cofres públicos? Pois é, Galo. Essa questão da redução da jornada de trabalho foi o maior erro administrativo já cometido em Poços de Caldas e foi cometido pelo Paulinho Corominas, né, que hoje é o secretário aí de Serviços Urbanos. Então, ele reduziu 25% da carga horária do servidor sem redução salarial. Isso aí gerou um impacto muito negativo nas contas do município. E quem herdou essa bomba foi o Heloísio, quando ele assumiu a prefeitura. Então, o que aconteceu? Você não pode paralisar o atendimento ao público, né, especialmente ali na saúde e na educação. Então, houve uma necessidade de se aumentar os valores pagos de horas extras, né? Então, porque você não pode, por exemplo, você chega numa UPA lá, a UPA funciona 24 horas, por exemplo, né? Então você não pode chegar lá às 6 horas da tarde, me desculpa, mas agora não tem mais atendimento que encerrou o expediente. Não é assim que funciona. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e colocar o funcionário para fazer hora extra, né? E a gente sabe, por exemplo, assim, no caso de enfermeiros, por exemplo, eles trabalham naquela jornada 12/36, né? Então tem sempre esses complicadores. Então, o aumento das horas extras foi um grande complicador nessa questão toda. Quando a gente fala de servidor, a gente imagina que todo servidor público ganha uma fortuna. Pra vocês terem uma base, 66 servidores municipais respondem por 10% de toda a folha de pagamento do município. Em 2019, gastou-se aí com a folha de pagamento do município entre 380 ou 390 milhões de reais. Então, assim, eu não sei precisar agora exatamente o valor, mas você imagina que 10% disso aí é 38 ou 39 milhões anuais, com 66 servidores. E para o servidor receber um salário aí dessa proporção, muitos deles já são servidores que são aposentados, mas que continuam trabalhando. Então, ao contrário de uma empresa, a prefeitura, você não pode chegar lá e mandar embora todo mundo que você quer, pra você reduzir custos, né? Então, assim, é muito complicada a situação, né? Então, a gente tem que entender que a prefeitura não é administrar uma empresa. Administrar uma empresa, você vai lá e toma a decisão que você quiser. Você demite funcionário, você corta custo, você muda o fornecedor. E na prefeitura é muito mais complicado. Porque, inclusive, na prefeitura, você tem que conversar com o servidor. Você tem que fazer o servidor vestir a sua camisa. E a gente percebe que o servidor, hoje em dia, ele está desmotivado, né? Então, assim, um servidor motivado, um servidor que tem vontade de trabalhar, ele vai melhorar muito o desempenho dele. Aquelas reclamações eventuais, eu fui na UBS e fui mal atendido. São coisas, infelizmente, que acontecem, mas não é a regra, são exceções à regra, entendeu? Então a gente tem que valorizar o servidor público, a gente tem que retomar as negociações com o servidor público para o acordo coletivo, a database, rever questões que os servidores sempre estão demandando de plano de carreira, e a questão da mudança do regime jurídico é importante, mas só que não tem como você pegar e impor isso para o servidor. Né? Não, isso é um direito adquirido. Né? Não tem como você chegar lá no dia 2 de janeiro, por exemplo, e falar para eles, a partir de agora a jornada de trabalho é 8 horas de novo, não é mais 6. Para você fazer isso, por exemplo, você teria que fazer um aumento salarial. E a prefeitura, a gente sabe, né, como você próprio disse no começo da pergunta, que enfrenta uma série de dificuldades financeiras, né, e dificuldades tributárias e de gestão. Esse ano de 2020, por exemplo, 100% do fundo de participação do município está bloqueado, foi retido. Por quê? Por conta de dívidas previdenciárias. Né? Então, 100% dos valores, até a última vez que eu vi, estava em torno de 80 milhões de reais, ou seja, 80 milhões de reais a menos nos cofres municipais. Olha só tanto de coisa que poderia ser feito com 80 milhões, né? Então, é uma questão muito complexa, né? Para você mudar o regime jurídico do município, num primeiro momento, talvez a medida que deveria ser feita era os próximos concursos públicos, né, já vierem, né, com um novo regime, com uma nova carga horária, ou seja, 8 horas, porque aí vai entrar quem quiser, é opcional, né? Então, você quer trabalhar 8 horas e você quer ter esse novo regime jurídico? Quero, então eu vou prestar o concurso público, vou
passar, vou ser aprovado, aí eu não posso reclamar. Agora, você não pode chegar lá e impor uma situação para quem já vive essa questão. Você cria uma insegurança jurídica. Você não pode chegar ali no servidor e ficar cortando benefício. Você não pode chegar ali e falar para ele que você não vai pagar mais hora extra, que ele trabalhou, porque infelizmente, por conta dessa questão e da redução, o servidor tem que fazer hora extra, principalmente na questão da saúde e da educação. Saúde ainda mais, aqui eu estou usando o exemplo da UPA, aqui, como é que você vai pegar e encerrar o atendimento? Não tem como, né? A saúde, a escola você pode esperar, vamos dizer assim, né? Você não ir um dia na aula, tudo bem, tal, mas às vezes você não consegue ficar um dia sem ir na unidade de saúde, porque você pode morrer, você entendeu? Então, assim, não existe fórmula mágica, não existe fórmula revolucionária, né? Ninguém vai falar lá, abracadabra no dia 2 de janeiro e vai resolver os problemas do município. Tem que ser conversado, tem que ser dialogado. E o que a gente pretende fazer em relação a isso é retomar esse canal de diálogo com o servidor, porque a gente precisa, né, que o servidor vista de novo a camisa do município. Tá certo. Vamos então fechar o nosso programa com o quadrinho. São 3 nomes que nós vamos colocar aqui. O nosso convidado levanta o dedinho para cima ou para baixo e rapidamente dá um breve comentário do porquê da resposta. Vamos lá, Amanda? Vamos lá, João. A gente quer saber dedinho para cima ou dedinho para baixo para o nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Olha, o meu critério sempre é Poços de Caldas. O meu critério é Poços de Caldas. Eu ainda não consigo ver assim, benefícios que o Bolsonaro tenha feito para Poços, em termos de recursos, né? Em termos de conquistas. Né? Então, assim, nesse caso, eu vou pôr o dedinho para baixo. E também, lógico que eu fico às vezes um pouco desconfortável com certas posturas do Bolsonaro, porque eu acho que ele não precisa disso, né? Uma coisa é você ser autêntico, né? Outra coisa é você ser deselegante e desrespeitoso com as pessoas. E infelizmente a gente percebe que o Bolsonaro aí, quase sempre ele se posiciona dessa forma. Você imagina, por exemplo, Galo, eu viro vice-prefeito no ano que vem, aí você vai fazer uma entrevista comigo. Aí você me faz uma pergunta que eu não gosto, aí eu falo assim, eu vou te dar porrada. Não é uma resposta que um presidente da República deva dar a alguém. Na verdade, ninguém deve dar essa resposta para ninguém, né? Então, assim, eu sempre procuro ver o que esses gestores, né, que estão lá em Belo Horizonte, que estão em Brasília, fazem por Poços de Caldas. Rapidamente, só para me encerrar a questão do Bolsonaro, olha só para você ver. O Lula, quando ele foi presidente, ele era do PT, é do PT. Quem era o prefeito de Poços de Caldas na ocasião era o Sebastião Navarro, do PFL, que hoje é o Democrata, ou seja, partidos antagônicos, partidos adversários, mas isso não impediu o Lula de mandar vários recursos para Poços de Caldas. Eu vou falar rapidamente: SAMU, Restaurante Popular, implantação do CRAS, o Bolsa Família, porque a gente tem a falsa impressão também, viu, Galo, que Poços de Caldas é uma cidade rica e todo mundo é bem de vida aqui, né? E a gente pensa que Poços de Caldas começa no alto da Rua Assis e termina na parte sul ali da Rua Assis. Não é isso que acontece, né? A gente tem essa impressão que Poços de Caldas é o centro. Poços de Caldas é muito mais. Eu tenho andado aí pelos bairros, pelas regiões da cidade, a gente vê que o negócio, que o buraco é mais embaixo. Então, quando a gente fala de gestores, o meu critério de avaliação é esse: fez ou não fez por Poços de Caldas? No momento, eu acho que o Bolsonaro não fez. E até a gente já aproveita, né? E o dedinho pra cima, o dedinho pra baixo pra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Lula eu vou dar o dedinho pra cima justamente por isso. Ele fez por Poços. E foi na gestão do Navarro, que era do PFL, um partido antagônico a ele. Então, assim, olha a quantidade de políticas públicas que o governo federal trouxe para Poços de Caldas. O SAMU, gente, o Restaurante Popular. Hoje em dia, qualquer acidente aí que você vê, chama o SAMU, 192, liga pro SAMU, né? Qualquer coisinha SAMU, né? Alguém passar a mão e liga pro SAMU. Né? E o Restaurante Popular, comida R$2, gente, para a população, garantindo segurança alimentar. A questão do Bolsa Família, tem, parece que em torno de 20 mil pessoas aqui em Poços de Caldas que dependem disso. Então, assim, são políticas que trouxeram benefício para Poços de Caldas. Então, não importa o partido de quem está no governo, importa o que ele fez ou não fez para Poços de Caldas. E o Lula, felizmente ou infelizmente, né, a gente pode não gostar do Lula, ter restrições a ele, mas ele é um cara que eu acho que fez por Poços de Caldas. Então, eu vou dar o dedinho para cima aqui. Bacana. E rapidamente, João, dedinho pra cima, dedinho pra baixo para o nosso atual governador, Romeu Zema. É a mesma coisa do Bolsonaro. Eu não consigo enxergar assim benefícios que o Zema tenha trazido para Poços de Caldas. Espero, né, ter uma outra oportunidade de vir aqui e colocar o dedinho para cima, porque no momento eu não consigo ver assim benefícios que ele tenha trazido de fato que tenham sido relevantes para Poços de Caldas.
Maravilha. João, muito Isso. obrigado, viu, pela presença, Eu que pela agradeço. disponibilidade. E assim como você já citou aqui, se as pessoas quiserem conferir mais sobre plano de governo, que aqui é muito rápido, dá para conferir nas redes sociais, Sim, né? entra em contato com a gente ali pelo inbox ali. Pode ser no meu perfil, perfil do Heloísio, as nossas páginas no Facebook. Eu tenho minha página, o Heloísio tem a dele. Manda uma mensagem, me manda por WhatsApp, me manda por aqui o plano de governo. É um plano de governo em PDF, são propostas execuíveis que dá para fazer e que, se Deus quiser, vai mudar a Poços de Caldas para melhor a partir do ano que vem, e conto com o voto de vocês, viu? Maravilha. Deixa. Obrigado, João, pela presença, Até a pela próxima. disponibilidade. Para você que está em casa, obrigado pela audiência. Aos nossos ouvintes e espectadores, amanhã tem mais Manhã Show. Tchau. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.